Boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Matheus. Estamos aqui para mais um webinário sobre objetivismo. Hoje um webinário com perguntas menos, entre aspas, menos filosóficas, então mais acessíveis para o público em geral, e perguntas que nós recebemos também dos seguidores da página e que com certeza vai ressoar bastante dentro do que nos parece importante logo no início. Para quem está começando no objetivismo, são perguntas focadas mais para o público iniciante. Então, muitas vezes, e isso se verifica em várias situações, as pessoas gostam de assumir rótulos, né? Antigamente, no Brasil, especialmente quando você nascia, sempre faziam questão de colocar na certidão de nascimento que você era católico. E isso não era porque sua família não praticava essa determinada religião, mas porque isso de alguma forma dava algum título, dava alguma credencial para essa pessoa que estava nascendo e que era considerado algo bom, né, ser católico. E esse costume, ele é visto muitas vezes em outros movimentos, como no objetivismo também, que é importante destacar que o objetivismo não tem nada a ver com religião, mas muitas pessoas gostam de se chamar de objetivista. Elas gostam de se identificar como objetivista. Mas afinal, o que significa dizer eu sou objetivista? É algo que dá crédito por si só? Tem algum valor intrínseco? Falar Acho que isso? inicialmente tem a ver com essa necessidade que tu comentou, da pessoa ter um rótulo. Ela quer poder dizer que ela é alguma coisa. Especialmente em 2021, em que é tão comum as pessoas identificarem outras por categorias. Então, o indivíduo diz, eu sou conservador, eu sou socialista, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, acaba, dentro desse contexto que a gente vive hoje, acaba soando quase que natural, vamos dizer assim, que a pessoa, ela quase como se precisasse se intitular alguma coisa. Então, eu acho que, inicialmente, é por isso que as pessoas têm essa, vamos dizer assim, vontade, especialmente para quem está iniciando na filosofia, né? Mas, né, quando a pessoa diz que ela é objetivista, isso significa, em parte, que a pessoa ela segue as ideias da Ayn Rand. Mas ela segue as ideias da Ayn Rand mediante a sua compreensão. Então, muitas pessoas que dizem que são objetivistas ou que se identificam com a filosofia têm uma compreensão muito limitada. Então, é importante, quando a pessoa se auto-intitula, é importante entender ou buscar entender qual é o contexto que essa pessoa tem, né, e qual é o grau de conhecimento que a pessoa tem com relação à filosofia, a filosofia da Ayn Rand. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto é quando o indivíduo diz que ele é objetivista, é como se ele tomasse as ideias como suas. Isso significa que ele estudou, até certo ponto, as ideias da Ayn Rand, e ele disse, essas ideias são verdadeiras, né? Essas ideias correspondem à realidade. Mas não é o suficiente a pessoa seguir o que a Ayn Rand diz, né? Porque o objetivismo não é uma filosofia dogmática. Então, o que significa tomar ideias como suas é o indivíduo ele tem que fazer o processo, é como se ele tivesse que fazer uma réplica do processo que a Ayn Rand fez para provar, né, e argumentar que as ideias que ela propôs de fato são verdadeiras, né? Então, não é só uma coisa que a pessoa repete como um papagaio, mas ela tem que ter um grau de compreensão sobre a justificativa, né, e a origem dessas ideias. Mas tem um outro aspecto, que é para pessoas que já estão, vamos dizer assim, dentro do movimento e que conhecem outras pessoas que se auto-intitulam objetivistas, esse termo, ele acaba perdendo um pouco o seu significado. Tem uma frase do Leonard Peikoff, que ele conheceu tantas pessoas que se identificavam como objetivistas, e aí quando ele conversava com as pessoas, ele entendia que eles tinham uma compreensão muito rasa da filosofia de fato,
que a frase, não é, eu sou objetivista, era semelhante a uma observação, tipo, está chovendo. É uma coisa que não tinha impacto nele. Uma pessoa fala, agora está chovendo. E a reação é, ok, tá bom, está chovendo. Né? Não existe nenhum entusiasmo ou uma identificação, nenhuma identificação do tipo, nossa, essa pessoa compartilha das minhas ideias, nós podemos ser amigos, ou alguma coisa nesse sentido. Era só era quase como se fosse uma frase sem sentido, digamos assim. E parte disso surge porque é muito difícil saber se alguém de fato pratica as ideias que ele prega, né, que a pessoa prega. Então, tu tem que conhecer uma pessoa de uma forma muito próxima ou muito íntima para de fato saber o grau, digamos assim, que essa pessoa leva filosofia a sério. Né? Então é por isso que, num certo sentido, dizer eu sou objetivista é uma espécie de um rótulo, a pessoa ela tenta se identificar dentro de um movimento, dentro, vamos dizer assim, de um espectro político, mas, por outro lado, é uma coisa que não tem tanta relevância. Então, quando tu conversa com os intelectuais do movimento, eles mesmos dizem que isso é tipo é mais um chavão que pessoas jovens dizem do que algum tipo de patente, vamos dizer assim, eu atingi o grau objetivista, agora eu posso dizer que eu sou. Isso é uma coisa que acaba não fazendo muito sentido na filosofia e nem no movimento. É o que realmente o que diferencia, especialmente o objetivista, é justamente que a nossa ideia, a utilidade da filosofia é viver na Terra. Não é não é debate de dilemas de trolley, se você deve atropelar uma ou três pessoas em um cenário hipotético, mas de fato saber se adotar uma filosofia que de fato vai guiar as suas decisões ao longo da vida, né? Obviamente, dentro do que diz respeito à esfera da filosofia, né, e não das outras ciências. Mas depois que a gente entendeu o que significa dizer eu sou objetivista, é fácil praticar objetivismo? Tem um sentido. A resposta é sim e não. Daí é uma resposta não objetiva, né? Mas a resposta é sim e não em sentidos diferentes, né? Então, é difícil praticar a filosofia no sentido que a pessoa ela precisa ser honesta. E ser honesto não é uma coisa comum. Então, normalmente, ao longo da sua infância, adolescência e vida adulta jovem, normalmente não é comum uma pessoa ser honesta. E honestidade no sentido que a Ayn Rand significa, que primariamente não tem a ver com outras pessoas, não é, eu não menti. Honestidade tem a ver com a relação que a minha mente tem com os fatos, né, do conhecimento que eu tenho, com os fatos da realidade. E se eu, primariamente, eu sou honesto comigo mesmo e honesto com a realidade, digamos assim. E só secundariamente é que eu sou honesto com outras pessoas. Então, é muito difícil uma pessoa crescer num contexto em que ela desenvolve a virtude da honestidade no sentido que a Ayn Rand explica. Então, como consequência disso, e pelo fato de que a maioria das pessoas acaba descobrindo o objetivismo na sua vida, na adolescência ou vida adulta, e por vezes numa vida adulta, né, mais avançada, lá pelos seus 40 anos, acaba sendo muito difícil corrigir a maneira de pensar que a pessoa automatizou, né? Que a Ayn Rand chama isso de psicoepistemologia, que é essa relação que existe entre o meu consciente e o meu subconsciente. Então, é muito difícil mudar os hábitos que a pessoa tem sobre como ela interage com a realidade. Então, nesse sentido, acaba sendo difícil praticar a filosofia, porque a pessoa ela tem que corrigir uma série de erros que ela foi cometendo. Isso significa, ela tem que pensar, ela tem que identificar esses erros, ela tem que trabalhar para corrigir esses erros. Então, uma pessoa que, vamos dizer, até os 30 anos era um marxista, ele não pode de um dia para o outro acordar e agora ele tem uma filosofia.
ele tem uma filosofia completamente diferente. Ele vai levar muito tempo, e esse muito tempo significa anos, deixando de automatizar os processos mentais que ele tinha antes e passando a automatizar novos processos. Esse processo é difícil. Esse processo, ele dá muito trabalho. Então, acaba sendo difícil automatizar uma filosofia nova, quer seja objetivismo, quer seja uma nova filosofia, isso é um processo muito difícil. Então, nesse sentido, é difícil praticar a filosofia. Até porque objetivismo, né, para consertar esses erros e, de fato, aplicar as ideias de forma honesta, de forma correta, requer foco. Ou seja, a pessoa ela não pode ficar evadindo a realidade. E isso não é uma coisa comum, né? Nenhuma outra filosofia, ou proto-filosofia, né? Ou seja, religião, fala sobre a importância de estar em foco e de não cometer evasões. Só o objetivismo fala disso. Então, é muito difícil uma pessoa crescer já tendo esse hábito, digamos assim. Então, muitas vezes são hábitos que as pessoas acabam tendo que formar. E muitas vezes o que acontece é a pessoa ela tem uma mentalidade compartimentalizada, né? Então, em alguns aspectos da vida dela, ela é racional, isso costuma ser no seu trabalho, né, na sua capacidade, na sua atividade produtiva, mas na sua vida pessoal ou em algumas outras esferas, a pessoa acaba tendo essas inconsistências, né? Então, corrigir isso é muito difícil. Agora, tem um outro sentido que não é difícil de praticar, porque a filosofia corresponde com a realidade. Então, mediante a honestidade e a integridade que a pessoa tem com relação a essas ideias, com relação a si mesma, né, ao julgamento, o juízo que ela tem sobre essas ideias e como elas de fato operam na realidade, né, se essas ideias correspondem com a realidade ou não, a filosofia, porque é muito mais fácil falar a verdade, porque a verdade ela é direta ao ponto. É muito mais fácil isso do que mentir ou do que evadir a realidade, né? Mentir ou evadir requer um trabalho mental, um esforço mental extremamente complexo para manter aquela aparência, para manter aquela mentira, aquele conjunto de mentiras, não é? Aquela farsa. Então, num certo sentido, é fácil de praticar a filosofia mediante a pessoa já ter essa honestidade com relação aos fatos da realidade já automatizado. E automatizado não significa que, só para não gerar nenhuma confusão, automatizado não significa que a pessoa vira um robô. Automatizado é no sentido da psicoepistemologia, que são os processos que acontecem no meu subconsciente. Porque para qualquer coisa que a pessoa faça, ela requer foco, ou seja, ela requer um esforço mental para julgar aqueles fatos da realidade, né? Então, não é como se eu acordasse e eu vivesse a minha vida como um robô, né? Ou como se fosse uma coisa automática, literalmente, né? Mas tendo esses processos automatizados, processos no meu subconsciente já automatizados, isso ajuda, vamos dizer assim, contribui para quando eu faço o esforço de pensar, de estar em foco, eu já tenho o aparatos para tomar decisões ou para lidar com a realidade. Puxando, tem uma pergunta que foi enviada aqui nesse tema que é: então, qual é a vantagem profissional e pessoal de ser objetivista? E antes da resposta, essa última parte que você falou de automatizar, né? Eu gosto muito de futebol e eu me lembro de uma vez que o Pelé comentou que, de fato, em muitas jogadas ele não pensava no que ele ia fazer, era praticamente automático. E tanto por isso que daqui a pouco ele se tornou, muitas vezes, muitas vezes não, ele se tornou uma lenda do futebol mundial, né? Ele tinha uma capacidade de automatizar toda essa experiência que ele vinha obtendo ao longo do tempo, para que no momento que fosse necessário agir, estar em foco, ele pudesse dar uma resposta mais rápida que os seus adversários.
Então, eu acho que automatizar diz muito respeito a isso. É a capacidade que você tem, utilizando a razão em um processo de psicoepistemologia, por exemplo, jogando futebol, onde que você vai ter a capacidade de agir mais rápido para decidir. Se você é um atacante, chutar a bola mais rápido, tirar do goleiro para fazer o gol, ou hoje, e por incrível que pareça, uma posição que está em falta no futebol global é a do camisa 10, justamente, que é o pensador, que é aquela pessoa que ela vai ter que antever, muitas vezes, não só as suas ações, mas as ações dos colegas dentro do campo. E hoje, eu imagino, devido à grande dificuldade cognitiva dos jogadores atuais, essa figura está desaparecendo e só está sobrando aquela pessoa muito específica. Ela só sabe fazer aquilo. Então, por exemplo, se ela é um jogador em determinada posição, ela só sabe chutar no gol. Então, se a bola não chegar para ela, ela morre no campo, porque ela só sabe fazer aquilo. Então, Exato. E o que tu comenta, esse exemplo do Pelé, né, é a memória, é muscle memory, é a memória que o músculo tem, né? Só que essa automatização, ela acontece através de repetição. Ou seja, ele teve que treinar, ou seja, quando ele treina, ele está fazendo um esforço consciente, ou seja, ele está focado, e ele está pensando exatamente no que ele está fazendo. E ele repete aquele tipo de movimento ou aquelas situações centenas de vezes ou milhares de vezes, para que quando ele de fato esteja no jogo, ele, entre aspas, não precise pensar, não é? Só que isso é uma espécie de um exagero, né? Porque no momento ele de fato precisa pensar, né? Então, mesmo para caminhar, o nosso processo de caminhar, ele é automatizado. Eu não preciso pensar, ok, primeiro vai uma perna, aí depois vai outra, eu tenho que dobrar o joelho, aí o meu pé se move de uma certa forma. Isso nós já automatizamos. Mas para eu caminhar, eu ainda preciso exercer um certo esforço. então, retomando a pergunta, a gente acabou respondendo, mas enfim, qual que é a vantagem profissional e pessoal de ser objetivista? E, na minha opinião, então, é justamente essa capacidade integradora, porque hoje nós vemos que muitas pessoas. Então, outro dia eu estava assistindo um seriado chamado Undercover Boss, né? Seria o chefe espião, ou outras traduções que já houve, em que no início, na hora da apresentação do CEO que queria participar do programa, ele dizia assim: eu tive muito sucesso na minha profissão, mas eu fui muito infeliz na minha vida pessoal. Isso se dá muitas vezes, sim, existem tragédias, existem particularidades na vida, mas muitas vezes isso acontece porque você não conseguiu de fato integrar e ter uma visão unificada de quem você é dentro do contexto da sua vida e como lidar com essas dimensões, com esses aspectos que às vezes brigam, eu não digo estão em conflito, mas que digladiam entre si por atenção, né? Às vezes eu preciso ficar uma hora mais no trabalho, ou eu quero sair de férias, mas aí eu tenho que levar o computador para trabalhar. Então, esses ajustes finos, eles são facilitados quando você é uma pessoa racional, porque aí você consegue ter o feedback das suas emoções, né? Apesar de não serem uma forma de cognição, mas você consegue entender como lidar com essas dinâmicas. Do contrário, você realmente acaba escolhendo um lado e pronto, né? Sim, então, o que eu vejo como essa vantagem profissional e pessoal é que a filosofia, ela corresponde à realidade, né? Ou seja, o objetivismo é verdade, é verdadeiro, né? Então, quando a pessoa ela está aplicando essa filosofia nas suas várias dimensões da vida, ela acaba tendo uma vantagem comparativa com relação a outras pessoas que operam sobre uma filosofia que não necessariamente corresponde com a realidade, ou que só corresponde parcialmente. Então, nesse exemplo que tu estava dando do indivíduo que no trabalho ele é realizado, mas na sua vida pessoal não, esse indivíduo ele seria muito mais estável mentalmente e, como consequência, muito mais produtivo se a vida pessoal dele fosse tão boa quanto a vida profissional. Então, acaba sendo que o fato dele ter essa compartimentalização das suas ideias faz com que ele não consiga
estar no estado emocional necessário para produzir, né? Então, ele seria muito mais bem-sucedido se ele tivesse uma filosofia mais consistente, né? Só pensando aqui um exemplo hipotético, eu não conheço a série, então eu vou inventar o exemplo, mas o indivíduo que ele está pensando, em vez do indivíduo ele estar pensando no seu trabalho, se ele está pensando, né, ele está preocupado com problemas pessoais, isso significa que ele não está pensando em como ser mais produtivo, né? Então, se eu tenho duas empresas, eu tenho dois indivíduos, e um deles tem uma vida que é satisfeita, né? Ele está satisfeito com a sua própria vida em todos os seus aspectos. Eu tenho um outro indivíduo que ele não está satisfeito na sua parte pessoal. O indivíduo que está satisfeito, ele tem muito mais tempo, vamos dizer assim, tempo emocional para dedicar para a sua capacidade produtiva, em oposição ao outro indivíduo. Então, ser consistente com as suas ideias acaba criando essa vantagem comparativa. Então, quando nós pensamos em empresas competindo, né, ou em funcionários de uma empresa competindo por uma promoção ou alguma coisa nesse sentido, ter ideias que de fato correspondem com a realidade é uma vantagem enorme, é uma vantagem enorme para a vida inteira, né? Agora, no aspecto pessoal, isso também, né, ter essa perspectiva filosófica, em parte, ajuda a identificar más premissas em outras pessoas, né? Então, uma pessoa que vai montar uma empresa e ele está consciente da sua própria filosofia e está consciente do fato de que todas as pessoas possuem uma filosofia, quer elas tenham consciência, quer não, essa pessoa ela consegue identificar quais são as premissas que as outras pessoas operam, né? Então, isso vale para relacionamentos amorosos, de amizade ou de trabalho, né? Então, não fica aquela coisa de... Por vezes, eu escuto pessoas falarem certas coisas que eu acho um absurdo. E eu levo muito a sério os absurdos que eu escuto as pessoas falarem. E, normalmente, as pessoas acabam, vamos dizer assim, passando pano para determinadas frases que as pessoas dizem ou determinadas ações que as pessoas fazem. E uma pessoa que leva a filosofia a sério, leva essas atitudes a sério, leva as coisas que as pessoas dizem muito a sério. Mas tem um outro aspecto, que é o indivíduo, ele não deveria pensar em ser um objetivista por causa das vantagens profissionais e pessoais, né? O interesse que uma pessoa deve ter por objetivismo tem a ver com o fato de ser verdade, né? Da filosofia corresponder com a realidade. A metafísica da Ayn Rand está correta, assim como a sua epistemologia, a sua ética, a sua política e a sua estética, né? Então, esse é que eu acho que a motivação central, eu penso que deve ser essa. Todas essas vantagens na vida pessoal e profissional, elas acabam sendo consequência de ter ideias que correspondem com a realidade, né? Então, o meu interesse pessoal, por exemplo, é entender como o mundo funciona. E, por acaso, estudando objetivismo, eu vejo que esse framework, né, essa visão de mundo que o objetivismo propõe, de fato corresponde com a realidade. Eu, como indivíduo, eu penso sobre essas ideias e eu chego à conclusão independente que essas ideias estão corretas. E é apenas uma consequência, o fato disso ter vantagens para a minha vida. Tem um ponto que até nós discutimos com o Yaron no nosso último webinário, onde a gente falava sobre a quantidade de objetivistas no mundo, né? Então ele falava daquela ideia dos 50 anos, né? Do prazo para... Ele falou também do perfil de pessoas que ele gostaria que fossem objetivistas, como artistas também, intelectuais, os empresários intelectuais, né? Que ele falava.
E, e nós acabamos de ver, a base das 3 primeiras respostas foi de que, de fato, ser objetivista, né, no caso, adotar este rótulo é algo bom, é bom ser objetivista. Mas se é tão bom, por que existem tão poucos? Quer dizer, na minha opinião, existem poucos no mundo, mas por que não tem mais, se for o caso? Eu concordo que existe um número muito limitado. Exatamente qual seria esse número, depende muito de exatamente o que a gente define como objetivista. Se a gente pensar o número de pessoas que foi, vamos dizer assim, significativamente impactados pela filosofia, eu imagino que esse número gera em torno de 100 mil. Ainda que eu acho que uma boa parte dessas pessoas tem premissas misturadas, mas eu imagino que talvez umas 100 mil pessoas seja um número, seja um bom chute, digamos assim. Mas o número de pessoas que são consistentes na sua aplicação é bem menor do que 100 mil, eu diria. Eu chutaria que seria menor do que 50 mil. E isso acontece pelo fato de que o objetivismo requer muito pensamento, ou seja, requer muito trabalho. Né? Pensar dá trabalho. E outras filosofias, né, ou outras proto-filosofias, né, religiões, não demandam tanto esforço. Então, ser cristão é fácil. Né? Basta dizer que a pessoa se converteu. A pessoa não precisa entender nada da Bíblia ou de Jesus. Né? Literalmente, a única coisa que a pessoa precisa fazer é dizer, eu aceito Deus, ou eu aceito Jesus. Então, isso não requer nenhum esforço cognitivo por parte da pessoa. E ela quase que consegue dizer essas palavras como um papagaio. Né? E até pensando em alguns filmes, né, em que a gente vê essas conversões acontecendo na prisão, né? Muitas vezes isso acontece em certos momentos de fragilidade da pessoa, em que a pessoa ela se dá conta que ela precisa seguir algo maior ou alguma coisa nesse sentido. Então acaba sendo uma conversão muito mais emocional e impulsiva do que uma coisa que a pessoa sentou e leu e julgou ser verdade, né? Eu acho que nenhum cristão ou pessoa de qualquer outra religião, nenhuma pessoa se converte por ler o respectivo texto sagrado, o livro sagrado, né? Então, não é porque alguém leu a Bíblia, não é uma pessoa, ele era um ateu ou um agnóstico, e aí ele leu a Bíblia e pensou, não, isso daqui é verdade, eu vou passar a seguir esse conjunto de ideias, né? Isso é praticamente inexistente. Da mesma forma, pensando em ideologias políticas, ser socialista é fácil. Né? Quer dizer, a pessoa não precisa entender nada de economia. Né? Até uma das evidências que alguém, de fato, é um socialista é que ele não entende nada de economia, né? É um atestado de ignorância. Em comparação, ser capitalista requer muito conhecimento sobre várias coisas. Né? Então, a pessoa ela tem que ter muito conhecimento sobre a natureza do ser humano, do ponto de vista metafísico, tem que ter conhecimento de história para entender como funcionava a sociedade, como é que a sociedade se organizava antes, quais foram as consequências dessas outras formas de organização, né, durante, vamos dizer, uma monarquia, e o que aconteceu para que, né, aí nos últimos 3 séculos, mais ou menos, começasse um processo que eventualmente acabou criando um sistema mais ou menos capitalista ali né, que tendia para o capitalismo nos Estados Unidos. Tem que ter muito conhecimento de economia para entender o impacto real dessas as vantagens econômicas desse sistema, e tem que entender muito de política, né? E tem que entender muito de várias outras áreas. Né? Então, isso acaba sendo uma coisa que requer muito trabalho, requer muito esforço. Então, a maior parte das pessoas, por hábito, não estuda. Então, não é só mesmo o indivíduo que fez faculdade, e isso eu recomendo como experiência para os ouvintes, perguntem, né, para os seus amigos e amigas que fizeram faculdade, quando foi a última vez que eles leram um livro, qualquer livro, e vocês vão ficar chocados com a resposta. Uma das coisas que eu lembro que uma vez eu fiz, quando eu estava na faculdade, e isso que eu sou formado em filosofia, né? Então eu sou formado numa área de humanas que se espera que as pessoas leiam livros.
e eu perguntei para as pessoas que eu conhecia do meu curso e de outros cursos de humanidades, quantos livros a pessoa lia em média por ano. E a maior parte das pessoas nem entendia a pergunta. Sim, número médio de livros que eu leio por ano. É como se fosse uma pergunta estranha. E, regra geral, o número era tipo 2, 3. Uma das outras coisas que as pessoas perguntavam é: ah, mas o livro inteiro? Sim, o livro inteiro. Tu sabe o que é ler um livro, né? Tu abre o livro, tu lê o livro, aí tu fecha o livro, né? Porque as pessoas, por hábito, dentro da academia, leem um capítulo ou dois, né? Então, a pergunta de ler um livro inteiro e quantos livros tu lê inteiros por ano, em média, ou seja, nos últimos, vamos dizer, 5 anos, 10 anos, isso é uma pergunta estranha. Então, as pessoas, por hábito, não estudam. E isso a gente está falando de pessoas que são formadas na universidade. Então, imagina as pessoas que nem foram para a universidade. Porque a gente espera, pelo menos teoricamente, que as pessoas que vão para a faculdade tenham uma aptidão acadêmica maior do que as pessoas que não foram para a faculdade. Então, se a elite intelectual do país não lê livros, então quem lê? Então, o objetivismo é uma filosofia que requer muito estudo, né? Na minha estimativa, por experiência pessoal, são necessárias centenas de horas de estudo para ter uma noção geral da filosofia, né? Geral do que é o objetivismo. Centenas de horas. Então, não é uma coisa de que a pessoa lê a Revolta de Atlas, que por si só já tem ali as suas 1.100 páginas, ou lê a Nascente, que tem ali as suas 700 páginas, e ela, agora eu entendi a filosofia, né? Ou ela lê, né, são mais ou menos 10 os principais livros da Ayn Rand, né? O Capitalismo, o Ideal Desconhecido, o Manifesto Romântico, a Arte de Ficção, a Arte de Não Ficção, né? Mais ou menos 10 desses livros principais que ela escreveu, né? Filosofia, quem precisa. Mas mesmo lendo todos esses livros uma vez, eu acho que isso não é o suficiente para ter uma noção geral da filosofia. Eu acho que a pessoa ela tem que dedicar muito mais tempo lendo e relendo e estudando para ter uma noção geral. E isso nem significa que ela é um especialista na filosofia, ou uma pessoa com autoridade, ou seja, com propriedade para explicar a filosofia, ou para ensinar a filosofia, né? Então, só do ponto de vista numérico, né, quantitativo, da quantidade de esforço que é necessário estudar o objetivismo, eu acho que é um dos principais indicadores pela qual o número de objetivistas no mundo seja tão baixo. Ah, você comentou que realmente um dos motivos de haver poucos objetivistas no mundo, eu digo em relação ao número total de pessoas no planeta Terra, é porque o objetivismo exige, de fato, muito estudo. Nesse sentido, existe uma melhor forma de estudar objetivismo? Então, eu vou dividir a resposta em três etapas, vamos dizer assim. Uma delas sendo para quem está num estágio mais iniciante, genericamente chamar de iniciante, uma outra etapa para o que eu genericamente vou chamar de intermediário e uma terceira etapa para avançado. Então, o que eu recomendo para uma pessoa que está iniciante, e aqui iniciante não significa apenas que a pessoa nunca leu nenhum livro da Ayn Rand, que ela não conhece as ideias da Ayn Rand. Iniciante aqui é a pessoa que estudou menos de 500 horas, eu diria, eu chamaria de iniciante. Então, o que eu acho que a pessoa precisa fazer para conseguir estudar o objetivismo inicialmente ela precisa ler as obras de ficção. Então, se a pessoa não leu, especialmente a Nascente e a Revolta de Atlas, pelo menos uma vez, ela seria um nível, vamos dizer assim, ainda inferior a iniciante, né? Seria o iniciante por completo, vamos dizer assim. Mas também ler o Cântico e We the Living, né? Que em português é Nós os que Vivemos, se não me engano. Então, para além de ler as 4 obras de ficção,
eu também acho necessário ler todos os livros de não ficção, né? Os principais livros de não ficção, que é ali a Virtude do Egoísmo, o Capitalismo Ideal Desconhecido, o Manifesto Romântico, né? E ler também o OPAR, né? O Objetivismo, a Filosofia da Ayn Rand, que foi escrito pelo Leonard Peikoff, que dá uma explicação sistemática da filosofia. E eu também diria para fazer os cursos iniciais que estão disponíveis no campus do Instituto Ayn Rand. Então, todo esse conjunto de coisas, né? Ler as obras de ficção, os principais livros de não ficção, ler o livro do Leonard Peikoff, ouvir, né? Assistir os principais cursos iniciais que estão no campus do Instituto Ayn Rand. Tudo isso, eu diria que é necessário para a pessoa ter uma visão minimamente geral da filosofia. E, de novo, a maioria das pessoas não passa nessa etapa, né? Mesmo quando a gente vê nas conferências que o Instituto Ayn Rand organiza, as que são voltadas para alunos, né? E aí eles perguntam, quem já leu os livros que estão na tela, né? E eles mostram ali 5, 10 livros. É muito raro, é pouco comum alguém já ter lido todos aqueles livros. Normalmente, as pessoas leram 2, 3, 4 livros. E isso até quem está ouvindo pode se avaliar e pensar aqui, sendo que existem em torno ali de 10, 12 livros, que são os mais importantes. Isso que a gente eu nem incluo aqui a literatura secundária, né? Que aí são os livros que tem do Yaron Brook, os livros que foram com artigos, né, do Onkar Ghate, do Elan Journal. Isso é tudo, vamos dizer assim, a pessoa que quer se especializar é que vai estar lendo esses livros, né? Mas para ter uma visão geral da filosofia, eu diria que é necessário a pessoa ler de fato o que Ayn Rand escreveu, né? E não só ouvir uma palestra do Yaron Brook ou de outro intelectual. Nesse nível, vamos dizer assim, intermediário, né, que eu diria que aqui também, de novo, são necessárias mais algumas boas centenas de horas estudando. Eu acho que o que é importante fazer aqui é não só a pessoa estudar as ideias sozinha, né, não só ler os livros, mas eu acho fundamental a pessoa trocar ideias com outras pessoas. E isso acontece através de conversas, né, quer dizer, ter a sorte de conhecer alguém que também está estudando as ideias e poder discutir essas ideias com outras pessoas e de participar de grupos de estudo. Em grupos de estudo, eu já participei de alguns com relação aos livros da Rand, uma das principais coisas que acontece é a gente ouve a perspectiva que outra pessoa teve com relação ao mesmo texto. Então, muitas vezes, a pessoa ela deu uma ênfase a coisas que, na minha leitura, eu não tinha dado uma certa ênfase. Então, isso trouxe à tona, vamos dizer assim, trouxe para frente da minha consciência um aspecto relevante que eu não tinha considerado, né? Então, isso eu acho que é o principal objetivo de grupos de estudo, né? Para além disso, eu diria consumir os cursos mais avançados que estão no campus do Instituto Ayn Rand, né? E só pensando, o conteúdo que está no campus, os cursos eles são todos gratuitos, né? Então isso não tem nenhum entrave de custo, e alguns deles já têm legendas em português. Mas só o conteúdo que está no campus passa de 500 horas. Ou seja, só assistir todos aqueles cursos são mais de 500 horas de estudo, considerando que a pessoa escute apenas uma vez, né? Que eu altamente recomendo a pessoa ouvir esses cursos várias vezes. Para além disso, eu acho relevante a pessoa estudar a filosofia formalmente. Então, não só ela ler os livros ou ela ter alguns grupos de discussão, mas ela ter intelectuais que estão ajudando a pessoa, né? Indicando caminhos de estudo que essa pessoa possa seguir, e dando feedback sobre a compreensão que a pessoa tem, e até avaliando a compreensão que a pessoa tem. Então, é muito fácil a pessoa dizer, eu sou objetivista, eu li as obras da Rand, mas quando tu faz uma pergunta para a pessoa, pede para ela explicar algum aspecto de metafísica, ou epistemologia, ou ética, tu vê o quão não clara estão essas ideias na mente da pessoa, né? E isso é uma das principais vantagens do Objectivist Academic Center, né, o OAC, exatamente porque
ele acaba sendo um teste, vamos dizer assim, ou uma espécie de um choque, para que o aluno ele possa ver exatamente o que ele não sabe e o que mais ele precisa estudar e tentar entender para, de fato, ter uma visão integrada da filosofia, né? E uma alternativa, eu diria, uma espécie de uma alternativa ao OAC, seria ter um contato direto com algum intelectual que seja um especialista em objetivismo, né? E aí é um número muito limitado de pessoas, mas algumas delas são como o Greg Salmieri e a Tara Smith, né, que são professores universitários. Mas aqui no Brasil eu acho que nós não temos nenhum intelectual desse tipo, né? Então talvez o melhor caminho continue sendo o OAC para ter esse feedback de especialistas. Mas mesmo fazendo tudo isso, eu não diria que uma pessoa que fez tudo isso, que leu e releu os livros, assistiu e reassistiu os cursos, eu não diria que essa pessoa tem uma compreensão avançada. Eu acho que o que distingue uma compreensão avançada, né, que está indo na direção de especialista na filosofia, tem a ver com a aplicação da filosofia. Então, não só a pessoa lê os livros e ela aplica na sua vida pessoal e profissional, né, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, mas a aplicação da filosofia dentro do campo das ideias, né? Ou seja, a pessoa ela escreve artigos, ou ela ministra aulas ou palestras. Ela é a pessoa que organiza e que lidera o grupo de leitura, né, que orienta o grupo de leitura e não só que participa. É uma pessoa que está relendo os livros, tentando buscar uma compreensão mais profunda da filosofia. Então, eu espero que essa visão geral, digamos assim, das coisas que são necessárias fazer em cada um desses 3 estágios genéricos, fique mais claro. E também fique mais claro da quantidade de trabalho e de esforço mental, que é necessário para ter uma compreensão geral da filosofia. Bom, eu acredito que hoje a gente conseguiu cobrir algumas das questões, pelo menos, que a gente tinha se proposto, levantadas pelos nossos seguidores aí nas redes sociais. De fato, essas perguntas introdutórias, elas permeiam, né? Elas surgem no início desse processo de descoberta da filosofia. E, de fato, o que eu percebo, além de tudo isso que foi falado, justamente por ser uma filosofia para viver na Terra, em teoria, você vai se tornar um melhor objetivista com o passar do tempo, porque justamente você vai ter testado essas coisas e você vai ter, de certa forma, como você comentou sobre a memória do músculo, né? Você já vai estar treinado, calejado dentro dessas situações e vai se tornar mais natural na hora que você vai expressar esse conhecimento para os outros. Por exemplo, na questão do egoísmo racional, vivendo em uma cultura onde que muitas pessoas, eu arriscaria dizer a maioria das pessoas, foram criadas dentro de um padrão altruísta de comportamento e, inclusive, isso gerando um impacto não só filosófico, mas psicológico, né? E a gente sabe que a psicologia, obviamente, influencia muito na nossa tomada de decisão, né? Tudo isso gera um peso tão grande, uma exigência de trabalho tão grande para nós reorganizarmos essas premissas, para nós substituirmos e corrigirmos o que está errado, que é um processo de uma vida inteira. Eu me arrisco a dizer que realmente não é uma coisa que você vai conseguir fazer com 5, 6 anos de estudo, né? Até por isso que não existem experts em objetivismo que são muito jovens, né? Com 10, 15 anos, 20 anos, justamente porque o objetivismo é uma filosofia que vai te acompanhar por toda a sua vida. E eu posso dizer assim, entre aspas, a graça de você ter uma filosofia é que você vai se desenvolvendo e você vai identificando com as suas experiências que você, de fato, por exemplo, vive num universo benevolente,
que você tenha o controle sobre a sua vida, e isso automaticamente vai alimentando a importância de você ter uma filosofia. Porque se eu disser para uma criança de 10 anos, é importante que você tenha uma filosofia para viver na Terra, ela vai dizer, sim, tudo bem, mas depois da gente tomar um sorvete, ou depois da gente jogar futebol, ou vamos jogar o play. É importante dizer que a filosofia automaticamente ela não tem um papel preponderante na rotina, até na própria rotina de estudos de um jovem que está na quinta série. É muito difícil que vá se encaixar dentro disso, né? Nem todo mundo, quer dizer, arrisco dizer que a maioria das pessoas não é como o John Stuart Mill, cujo pai obrigou que ele aprendesse filosofia clássica com 4 anos de idade. Então, eu acredito que a maioria das pessoas não está sujeita a esse tipo de limitação, de restrição, né, de imposição. Então, por isso que o importante a partir do momento que você conhece a filosofia, ter uma rotina de estudos dentro das suas possibilidades, né? Não necessariamente você vai se tornar intelectual, tampouco você pode querer ou não se tornar intelectual, mas pelo menos que você possa ter um uso instrumental dessa filosofia na maior parte das decisões da sua vida, pelo menos, né? Se não em todas, não, o ideal seria em todas, mas enfim. Portanto, é você estar com o compromisso de estar em foco e ter uma filosofia racional. Acho que basicamente seria isso. Então, obrigado, Ricardo, pela presença. Logo o episódio vai estar online ali para todo mundo assistir e continue mandando as perguntas de vocês também pelas redes sociais e a gente vai respondendo a contento. Obrigado, Matheus. Obrigado.